livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 6 ao versículo de número 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo de número 6 ao versículo de número 35, onde falaremos sobre a graça que une, não o jugo que divide. Iremos falar sobre o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém. Acompanhe comigo em sua Bíblia, então, Atos dos Apóstolos 15, do 6 ao 35. A palavra do Senhor diz assim: os apóstolos e os presbíteros reuniram-se para considerar o assunto. E havendo grande discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e cresçam. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós, e não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando-lhes o coração pela fé. E agora, por que quereis colocar a Deus à prova, impondo os discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Pelo contrário, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, por mesmo modo que eles. E então toda a multidão silenciou-se e passou a ouvir Barnabé e Paulo, que contava quantos milagres feitos extraordinários e sinais Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. E quando acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para formar dentre eles um povo dedicado ao seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, e reconstruirei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que os restantes dos homens busquem o Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais se invocam o meu nome. Diz o Senhor, que fez essas coisas conhecidas desde a antiguidade. Por isso penso que não se deve perturbar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escreveis a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, das imoralidades da carne, de animais sufocados e do sangue, porque desde o tempo antigo, em cada cidade, Moisés tem homens que o preguem e lido a cada sábado nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, recolher homens entre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. E foram escolhidos Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos, e por intermédio deles mandaram essa carta. Os apóstolos e os irmãos presbíteros aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, e saudações. Desde que soubemos que alguns dos nossos, os quais não enviados, vos têm perturbados com palavras, confundindo-vos a mente. Pareceu-me bem, então, tendo chamado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais também vos anunciarão as mesmas coisas de viva voz, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas necessárias, que vos abstenhais de carne de animais sacrificados aos ídolos, de sangue, de carne de animal sufocado e de imoralidade sexual. Fareis bem se vos guardardes destas coisas. Fazemos votos de que esteja tudo bem entre vós. E tendo-se despedidos, desceram para Antioquia.
e depois da reunião da Assembleia entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pelo ânimo recebido. E em seguida Judas e Silas, que também eram profetas, exortavam os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram. E tendo-se demorado ali algum tempo, partiram com bênçãos dos irmãos, a fim de retornar aos que os havia enviado. Mas Silas achou melhor permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se durante algum tempo em Antioquia, ensinando e pregando a palavra do Senhor, juntamente com muitos outros. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra, diante da Tua poderosa presença, te pedindo ao Senhor, continua conosco neste lugar. Continua, Senhor, a falar aos nossos corações. E seja o Senhor a proclamar, e seja o Senhor a dizer, e seja o Senhor a exclamar e dizer a Tua palavra para cada um de nós. Que eu diminua para que Tu cresça, que eu suba para que Tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado neste lugar. Que o Senhor cresça e eu diminua, que o Senhor apareça e eu suba, Pai. E o Senhor venha, Senhor, a fazer a Tua vontade e o Teu querer, porque o que nos importa é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado, é ter o Teu nome reconhecido neste lugar. Fala, Senhor, conosco, como o Senhor já tem falado desde o início desse culto. É o que nós te pedimos e te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um concílio a qual foi reunido por causa de uma problemática a qual as pessoas viajaram para aquele lugar para dizer àqueles irmãos que se eles não fossem circuncidados, se eles não guardassem a lei, eles não seriam salvos. A qual no capítulo 15 vai nos dizer a respeito deste problema, a qual nós vimos que homens se levantaram diante daquela igreja e começaram a proclamar um outro evangelho, a não ser aquele que Paulo e Barnabé estavam pregando, que era o evangelho de Cristo Jesus. Eles estavam dizendo que eles precisavam, para ser salvos, ser circuncidados e precisavam guardar a lei mosaica. Mas Paulo e Barnabé se levantam e começam a debater contra aqueles homens, mostrando e ensinando conforme Cristo Jesus os ensinou. Então houve uma problemática, aquela igreja envia Paulo e Barnabé, mas aqueles homens juntamente para os apóstolos em Jerusalém, para que eles tomassem a decisão do que seria resolvido. Mas Paulo e Barnabé, indo ao caminho para Jerusalém, começam a proclamar e anunciar as maravilhas que o Senhor tinha feito no meio dos gentios, e o povo se alegra juntamente com eles, exaltando o Senhor pelos benefícios que o Senhor tinha feito. Mas quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e então relataram tudo que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns dos grupos religiosos e fariseus que haviam crido, levantando-se, disseram que era necessário circuncidá-los dentro de que obedecia a lei de Moisés. Então estamos diante desse texto, a qual os presbíteros e os apóstolos de Cristo Jesus estão discutindo a respeito dessa problemática que foi levantada sobre a circuncisão. A igreja estava crescendo entre judeus e também entre os gentios. Surgiu uma crise. Alguns diziam que os gentios precisavam ser circuncidados e guardar a lei de Moisés para serem salvos. Para resolver, os apóstolos e presbíteros se reúnem em Jerusalém para buscar a vontade de Deus. Do versículo 6 ao versículo de número 7, veremos os fardos religiosos que pesam. Acompanhe comigo em sua Bíblia, que diz assim a palavra do Senhor. Os apóstolos e os presbíteros reuniram-se para considerar o assunto. Eles se reuniram para considerar o assunto a qual estava sendo levantado a respeito da circuncisão. E havendo grande discussão, Pedro levantou-se e disse: Irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Pedro está aqui e se levanta diante daquele povo e diz: Irmãos, bem como sabeis, quando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós vimos quando Pedro começa a pregar para os gentios e para pregar para aquele homem, e ele se converte, toda a sua casa se converte. Então
Pedro está dizendo: bem sabeis que eu fui chamado e fui na casa daquele homem, e preguei a palavra para ele, anunciei o Evangelho, o Espírito Santo desceu sobre eles, tanto que Pedro também foi questionado sobre isso, sobre aquilo que ele havia pregado para eles. Então, ele está dizendo: bem sabeis que eu fui levantado para pregar sobre os gentios, bem sabeis que eu fui chamado para fazer isso, para pregar para eles, para falar sobre a palavra. E bem que Pedro falou para eles e mostrou para eles sobre a visão que ele havia tido dos animais que ele achava impuro, mas Deus dizia para ele naquela visão: Pedro, mata e come. Então Pedro aqui está dizendo àqueles irmãos, ele está dizendo, havendo grande discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Isso significa acrescentar algo à obra de Cristo Jesus. O que os homens estavam querendo e dizendo que Cristo Jesus não era o suficiente. Aqueles homens estavam dizendo que aqueles homens gentios precisavam ser circuncidados, precisavam guardar a lei de Moisés para que eles fossem salvos. O que eles estavam dizendo é que Cristo Jesus não é o suficiente. O suficiente não é Cristo Jesus. O que você precisa fazer é você crer em Cristo Jesus. O que você precisa fazer é guardar a lei. O que você precisa fazer é ser circuncidado. Era isso que aqueles homens estavam dizendo. Eles estavam demonstrando e querendo dizer que a cruz de Cristo Jesus não foi suficiente para me salvar e para te salvar. Vivemos num mundo onde igrejas ou denominações ou pseudo-denominações vão dizer que Cristo Jesus não é suficiente. Quando você precisa pagar indulgências, quando você precisa adorar alguém, quando você precisa interceder por outra pessoa, a não ser por Cristo Jesus, a obra de Cristo Jesus não é suficiente. Quando você coloca alguém à frente de Cristo Jesus, à frente de Deus em sua vida, Cristo Jesus não é suficiente para te salvar e para mudar a sua vida. Por isso que Cristo sempre requer, e a Bíblia sempre vai nos dizer sobre a primazia. Sempre foi necessário, o que Cristo quer, o que Deus quer de nós, é que Ele seja o primeiro em nossas vidas. Ele quer ser o primeiro na minha e na sua vida. Ele não quer que tenha outra coisa além dele, diante de mim e de você. Mas aqueles homens estavam dizendo: olha, a lei nos ensinou que se vocês não forem circuncidados, vocês não serão salvos. E por isso encontra essa discussão dentre os irmãos. A palavra do Senhor em Gálatas 5, capítulo 1, vai nos dizer sobre a liberdade. Para a liberdade Cristo nos libertou. Acompanhe comigo a palavra em Gálatas 5, versículo de número 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Paulo aqui está dizendo a Gálatas, quando os Gálatas também dizem a respeito da circuncisão, ele diz: olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus vos libertou para a liberdade e não vos sujeitei novamente a um jugo de escravidão. O que Pedro está dizendo é que ele estava ali pregando e eles têm essa noção de que o Espírito Santo desceu sobre aquele povo. Acompanhe comigo no versículo de número 8 ao versículo de número 11, onde falaremos salvação somente pela graça. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Pedro está dizendo, quando ele estava lá na casa de Cornélio, e ele começa a pregar o Evangelho para aquele povo, e ao ouvir a palavra do Senhor, o Espírito Santo desceu sobre eles. E é isso que Pedro está dizendo. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Pedro está dizendo, assim como aconteceu conosco em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecoste, também aconteceu na casa de Cornélio. No capítulo 10, a qual o Espírito Santo desceu sobre eles. E não fez dissensão alguma entre eles e nós, purificando-lhes o coração pela fé. O que Pedro está dizendo, que Deus não disse: olha, eu não vou derramar porque eles não são circuncidados, eu não vou derramar o meu Espírito porque eles não praticam, ou não fazem isso, ou não fazem aquilo. O que Pedro está dizendo é que Deus não teve
distinção alguma entre eles. Pedro aqui estava recordando e lembrando, antes dele ir à casa de Cornélio, sobre a visão que ele teve, a qual Deus disse para Pedro: Pedro, por que chamas de impuro aquilo que eu já purifiquei? Porque você está dizendo que isto é impuro, se eu já purifiquei? Por isso Deus não agiu com dissensão alguma entre eles, entre os gentios e contra os judeus, mas purificou-lhes o coração pela fé, purificou-lhes por crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, purificou-lhes por crer e confiar na salvação em Cristo Jesus. E agora, por que quereis colocar Deus à prova? Pedro está dizendo para aqueles irmãos: se Deus realizou, derramou o Espírito Santo sobre aqueles homens, não dando diferença de judeu ou de gentio, quem somos nós? Quem somos nós para dizer: o Senhor está errado, o certo é a eles circuncidarem, o certo é eles irem lá e circuncidarem, guardar a lei? Por isso Pedro está dizendo, pelo contrário, agora, por que quereis colocar Deus à prova? E às vezes, muitas pessoas têm querido colocar Deus à prova, têm falado o que Deus não falou, têm mandado pessoas fazer o que Deus não mandou fazer, tem mandado pessoas guardar o que Deus não deixou e não mandou que guardassem. Tem pessoas que querem obrigar as pessoas a viver uma vida que nem Deus chamou esse povo para viver. Os judaizantes, os fariseus, eles viviam uma vida a qual a lei dizia que eles deveriam jejuar uma vez ao ano. Eles jejuavam uma vez por semana, porque eles achavam que era pouco demais. Não, a lei está branda demais, eu preciso melhorar, então eu preciso jejuar toda semana. E começaram a criar e dizer diversas coisas que eles deveriam viver e fazer. Começaram a crer em diversas coisas e fazer diversas coisas que o Senhor não mandou eles fazer, mas eles queriam viver desta forma. Mas Pedro está dizendo: por que querem colocar Deus à prova? Se Deus desceu o seu Espírito sobre o povo, sem precisar que eles fossem circuncidados, e agora nós vamos dizer: não, é necessário circuncidar, é necessário ser marcado para ser salvo, é necessário fazer a circuncisão, como se a circuncisão fosse o sinal de salvação. Por isso que Cristo Jesus, quando está com Nicodemos, ele pergunta: como leis a lei? Ele diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse para ele: fazeis bem, fazeis isso e vivei bem. Jesus não disse para ele: fazeis isso e serás salvo. Jesus está dizendo para ele: fazeis isso e viverás. Mas Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. E Nicodemos pergunta: mas Senhor, como eu nascerei de novo? Como posso eu, um homem velho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus disse: se eu lhe falo das coisas terrenas e você não entende, como lhe falarei das coisas do céu? Jesus está dizendo para Nicodemos que é necessário ter uma vida nova, é necessário largar o eu, largar a sua vontade, largar os seus desejos para viver a Cristo Jesus. Como Cristo Jesus próprio disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Porque talvez você possa pensar: eu não preciso morrer na cruz, porque Cristo Jesus já morreu na cruz do Calvário por mim. Mas Cristo Jesus vai dizer: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias. Você precisa morrer todos os dias, você precisa deixar o seu pecado todos os dias, você precisa deixar as suas vontades todos os dias, você precisa seguir a Cristo Jesus todos os dias. Por isso, na ceia do Senhor, a palavra do Senhor vai nos dizer: analise-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. É necessário uma autoanálise diária, é necessário todos os dias olharmos para Cristo Jesus e ver se a nossa vida está condizente com a vida de Cristo Jesus, porque Ele é o exemplo de vida a ser seguido. Por isso Pedro está dizendo: por quê? Agora, por que quereis colocar Deus à prova, impondo-nos aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Como que nós vamos tomar essa decisão? Ele está dizendo: não, eu não tenho como tomar essa decisão, como os nossos pais da fé também não tinham como tomar essa decisão. Como nós podemos dizer: não, eles precisam ser circuncidados, se Cristo já derramou a sua graça e o seu poder, o céu do Espírito Santo sobre a vida dos gentios? Quem somos nós para dizer?
Quem somos nós para impor algo na vida de alguém? Nós vivemos num mundo onde muitas pessoas querem impor sobre a vida de outros. Não, fulano não vai ser salvo por causa disso ou daquilo outro. Fulano tem uma vida assim, assim, não vai ser salvo. Quem somos nós para dizer quem vai ser salvo e quem não vai ser? Quem somos nós para apontar o dedo e dizer que o cisco está no olho do nosso irmão se dentro do nosso está uma trava? Quem somos nós para apontar o dedo e dizer quem vai ser ou quem não vai ser salvo em Cristo Jesus? Pedro está dizendo, como quem somos nós para dizer não? Eles não precisam ser circuncidados. Assim eles estariam negando o que Deus fez. E se eles também tomassem a decisão e falassem assim, não precisa. Mas eles falaram, como que pode, irmãos? É um julgo sobre as nossas vidas. Não tem como eu decidir, eu não tenho como decidir, nem nossos pais. Não tem como decidir como que vocês querem tentar a Deus dessa maneira. 11. Pelo contrário, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles. Nós cremos que nós somos salvos por Cristo Jesus. Ele está dizendo, nós apóstolos, nós os presbíteros, nós cremos que nós somos salvos por Cristo Jesus, como eles também creram. Nós judeus também cremos, nós que nos entregamos a Cristo Jesus, nós cremos na salvação por Cristo Jesus, assim como eles também creram. Por isso ele vai dizer pelo contrário, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles, da mesma maneira que eles creem em Cristo Jesus. Como podemos nós dizer algo contrário a isso? Precisamos, não há dissensão, purificou o seu coração pela fé. Pedro concluiu, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Em Efésios 2, do 8 ao 9, abre para mim, por favor, Efésios 2, do 8 ao 9, vai nos dizer que pela graça sois salvos, não mediante a fé, isso não vem de vós, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Próximo. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparados por Deus, para que andássemos nela. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que Pedro está dizendo já foi pago na cruz do Calvário. Já foi pago na cruz do Calvário o meu e o seu pecado. Ele levou sobre si todas as nossas transgressões. Toda a nossa culpa estava sobre ele na cruz do Calvário. Pedro está dizendo, nós cremos em Cristo Jesus, nós cremos no sacrifício feito na cruz do Calvário, que nos redimiu do pecado, da justiça e do juízo, e nos leva a morar com Deus eternamente. O que Pedro está dizendo como a lei, se você for olhar para a lei, você vai ver que as pessoas que transgrediam a lei, elas tinham que fazer uma oferta anual para entregar aquele pecado, aquelas coisas que tinham praticado, para que Deus os purificasse do pecado. Agora eles estavam, depois daquilo, o sacrifício que era feito no anual não precisava mais ser feito um sacrifício, porque Cristo Jesus foi o sacrifício vivo que desceu dos céus e entregou a sua vida por mim e por você. Por isso Pedro está dizendo, pelo contrário, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus e que do mesmo modo que eles creem. Você confia totalmente na graça de Cristo ou ainda tenta merecer salvação pelas suas obras? Como você está aqui diante nesta noite? Você crê e confia totalmente na graça de Cristo, ou você ainda está tentando merecer a salvação pelas suas obras, pelas suas práticas, pelos seus próprios meios? Como está você aqui nesta noite? Como você tem vivido? Você ainda está tentando merecer a salvação, ou você confia que Cristo Jesus lhe basta, que o Senhor Cristo Jesus é aquele que cumpriu todo o rito, é aquele que cumpriu toda a lei em si, e é aquele que está vivo para a glória de Deus e nos preparou morada e irá voltar para nos buscar? Como você tem vivido?
Como você tem vivido? Você tem vivido tentando merecer? Ou você crê que Cristo levou sobre si toda a sua culpa, toda a sua transgressão, e com Ele você é mais do que vencedor? Veremos no versículo 12 ao versículo de número 21, o equilíbrio entre a verdade e o amor. Acompanhe comigo em sua Bíblia. Então todas as multidões silenciaram e passaram a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos milagres e feitos extraordinários, sinais Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Nós vimos aqui no sábado, você que não veio, perdeu, nós vimos a respeito dos milagres, a respeito dos sinais que Cristo fazia, que Deus fazia, porque um sinal é aquilo que aponta para Cristo Jesus. Por isso, para Deus, para Cristo, por isso que Paulo e Barnabé estão dizendo aqui, que eles aqui estavam contando para aqueles homens, para aquele povo, sobre as maravilhas e os sinais que Cristo Jesus tinha feito, que Cristo Jesus fazia, que eles fizeram através do nome de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. E quando acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse-lhes: irmãos, ouve-me. Tiago pega a palavra, Tiago aqui, não o apóstolo Tiago, mas sim Tiago, irmão de Jesus, pega a palavra e diz: irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios. Tiago está falando, Pedro aqui nos relatou como Deus foi primeiramente ao encontro dos gentios, para formar entre eles um povo dedicado ao seu nome, para formar entre eles um povo dedicado ao seu nome, um povo que busque ao Senhor. Depois disso voltarei, e com isso, dedicado ao seu nome, 15, e com isso concordaram as palavras dos profetas que está escrito. Tiago agora vai dizer o que está escrito em Amós, capítulo 11, versículo de número, capítulo 9, desculpa, Amós, capítulo 9, versículo 11 ao versículo de número 12. E ele vai dizer, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, reconstruirei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busquem o Senhor, assim todos os gentios sobre os quais se invoca o meu nome. Tiago está dizendo aqui sobre o que já tinha sido dito por Amós, pelos profetas, o que tinha sido dito, que o Senhor restauraria o povo de Israel, o Senhor juntaria o povo, juntaria os gentios, o Senhor acolheria a todos e fazia com que Ele fosse Senhor de todo povos, línguas e nações. Pois isso penso, que não se deve perturbar os que dentre os gentios se convertem a Deus. Tiago está dizendo, eu penso que vocês não devem se preocupar com isso neste momento, não devem perturbar a mente daqueles que se convertem a Deus nesta hora. Por isso ele está dizendo, por isso penso que não se deve perturbar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade da carne, de animais sufocados e do sangue. Tiago está dizendo, eles precisam largar os ídolos, eles precisam largar a sexualidade da carne, o que eles precisam fazer é largar a imoralidade, o que eles precisam fazer é deixar os ídolos, o que eles precisam fazer, ele vai dizer mais à frente, é deixar de comer as carnes sacrificadas a ídolos. O que eles precisam fazer é deixar de comer os animais sufocados, porque eles comiam os animais que eram enforcados e não degolados. Então o seu sangue morria dentro deles. Então o judeu não poderia comer. E se abster do sangue, não comer nada que tenha sangue de animal, ou nada com sangue. Por isso Tiago está dizendo isso para eles. Mas escrevemos a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos. Tiago está sugerindo àqueles irmãos para escrever uma carta enviadas a eles, para que eles viessem a abster dessas coisas. Mas escrever a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, das imoralidades da carne, dos animais sufocados e do sangue. Porque desde tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem homens que pregam e lidam a cada sábado nas sinagogas. O que Tiago está dizendo
pelo contrário que o pessoal prega a respeito desse texto, não se preocupem com o que eles precisam ou não fazer. Eles vão ser ensinados. Eles estão entrando agora. Eles vão aprender nas sinagogas, eles vão aprender na leitura, na pregação, na leitura da palavra, todos os dias. Eles vão aprender. Porque o que é ensinado nesse texto é que, não, eu não estou debaixo mais da lei. Eu tenho que viver. Não. O que Tiago está dizendo aqui é isso. Acompanhe comigo em sua Bíblia no 21. Porque desde os tempos antigos, desde a antiguidade, em cada cidade, Moisés tem homens que o preguem e é lido a cada sábado nas sinagogas. Aonde eles iam todo sábado? Em Atos dos Apóstolos, aonde os apóstolos iam todos os sábados? Nas sinagogas. Iam ao templo, nas orações. Todo o tempo eles estavam lá, e ali era lido a lei, ali era ensinado, ali era instruído. O que Tiago está dizendo, eles vão ser ensinados. Eles vão aprender, não precisa você forçar e falar assim, não, você precisa deixar isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo para seguir Cristo Jesus, não. Eles vão aprendendo a palavra, e o próprio Espírito Santo vai convencendo eles de largar, de deixar, de seguir. É isso que Tiago está dizendo. É todo dia ensinado a palavra para eles. Todos os sábados eles estão lá, eles vão aprender, eles vão compreender, eles vão instruir. É claro que a lei, ela não é, e ela nunca foi, para a salvação. Porque a lei veio sempre para mostrar que o homem precisava de um remidor. A lei veio sempre para mostrar que nós não iríamos conseguir guardar e não conseguiríamos suportar o peso da lei e cumprir toda a lei para ser salvo em Cristo Jesus. Por isso que Deus dá o escape. Aquele que pecar, ele deveria matar um animal, para aquele animal ele ser perdoado pelo aquele pecado, pelo sangue derramado daquele animal. A lei ela nunca foi feita para salvação. Ela foi feita para demonstrar que eu e você estávamos perdidos. E que se não fosse o Senhor para me salvar e te salvar, nós nunca iríamos conseguir chegar até os céus. A lei ela nunca foi para te salvar e ela nunca será para a salvação. Por isso que Deus dizia, olha, você precisa então todo ano matar um animal, porque ele sabia, não vai conseguir guardar, não vai conseguir fazer, não vai conseguir viver. Por isso que havia um sacrifício anual. Mas houve um sacrifício a qual foi derramado na cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado, que nós não precisamos mais sacrificar animal nenhum, porque Deus foi sacrificado por mim e por você, por amor de mim e de você na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. A lei não nos salva, mas nós precisamos viver a palavra do Senhor. Cristo Jesus vai dizer, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Que mandamentos é esse que Jesus está dizendo? Quais os mandamentos que Jesus está dizendo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Contra isso não há lei, diz a palavra do Senhor. Contra essas coisas não há lei. Precisamos viver a palavra do Senhor. Precisamos viver o que o Senhor nos chama para viver. Por isso Tiago está dizendo, eles estão ainda, como Paulo diz, tem aqueles que tomam leite, mas tem aqueles que comem comida sólida. É o que Tiago está dizendo aqui. Nós não incute sobre eles, que eles não conseguem carregar agora. Não tente achar que uma pessoa com 1 ano de convertida, de 2 anos de convertida, vai ter a mesma maturidade espiritual que você já tem com 10 anos, com 20 anos. E nem às vezes tem. Às vezes a pessoa está 10, 20, 30 anos dentro da igreja e não tem essa maturidade. Então não queira comparar a sua maturidade espiritual com aqueles que estão entrando agora. É o que o Tiago está dizendo. Eles vão aprender, eles vão ser instruídos, eles vão aprender a palavra, eles vão aprender o ensinamento. Por isso a necessidade dos estudos, a necessidade da pregação da palavra, por isso a necessidade de buscar entendimento no Senhor. Por isso que Pedro está dizendo isso. Então, do versículo 22 ao 35, veremos a alegria e o encorajamento. Acompanhe comigo em sua Bíblia. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, escolher homens entre eles,
e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. E foram escolhidos Judas, chamado Barsabás, e Silas, homem influente entre os irmãos. E por intermédio deles, mandaram esta carta. E aqui ele vai dizer a carta, o que está dizendo: os apóstolos, os irmãos, os presbíteros, os irmãos entre os gentios, em Antioquia, Síria, Cilícia e saudações. Desde que soubemos que alguns dos nossos, nos quais não enviamos, vos tem perturbado com palavras, confundindo-vos a mente. Aqui a carta está dizendo que eles enviaram essa carta desde que eles souberam que algumas pessoas foram para lá, mas não foram enviadas pelos apóstolos, estavam confundindo a mente deles. Pareceu-me bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Olha a importância da carta. Os apóstolos estavam dizendo: olha, pareceu-nos bem enviar 2 pessoas a mais com os nossos amados. O que os apóstolos estão dizendo não é que Paulo e Barnabé não eram suficientes, mas que pareceu bem eles enviar mais alguém para ajudar nessa caminhada, os nossos amados Barnabé e Paulo. Porque se eles não mandam uma carta assim: olha, nós mandamos 2 pessoas aí para ajudar vocês, o que a pessoa podia pensar? Paulo e Barnabé está ensinando errado. Paulo e Barnabé está errado. Mas não, a preocupação deles, e para que isso não acontecesse, eles falaram: para os nossos amados Paulo e Barnabé. Nós sabemos o trabalho que eles estão fazendo. Eles são amados nossos, eles são enviados nossos, mas nós decidimos aumentar a quantidade de pessoas para ajudar vocês, para ajudar no trabalho que está acontecendo. Homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estão dizendo que aqueles homens que estão sendo enviados estão arriscando a sua vida por Cristo Jesus. Não são qualquer pessoas. Eles estão vivendo o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Estão arriscando a sua vida para pregar o Evangelho, para levar a palavra para que aquelas pessoas creiam em Cristo Jesus. Enviamos, portanto, Judas e Silas, a quais também vos anunciarão as mesmas coisas de viva voz. Anunciarão as mesmas coisas que já estou lhe dizendo, mas falarão em alta voz, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargos, além desde das coisas necessárias. Pareceu a nós e ao Espírito Santo não impor maior cargo, além dessas coisas necessárias, que vos abstenhais de carne de animais sacrificados aos ídolos, de sangue de carne, de animais sufocados e da imoralidade sexual. Fareis bem se vos guardardes dessas coisas. Fazemos votos de que estejam tudo bem entre vós. Eles estão dizendo: olha, pareceu a nós que não devemos mais colocar peso sobre vocês, mas que vocês devem deixar os ídolos, deixar as carnes oferecidas aos ídolos, deixar os animais sufocados, não comer desses animais, não comer do sangue animal, deixar a imoralidade sexual, viver uma vida íntegra diante do Senhor. É isso que o Senhor requer de nós, que nós venhamos a viver para a honra e glória do Senhor. Por isso que Ele está dizendo isso para eles: e fazemos votos de que esteja tudo bem entre vós. E tendo-se despedido, desceram para Antioquia, e depois da reunião da Assembleia, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pelo ânimo recebido. E em seguida, Judas e Silas, que também eram profetas, que também proferiam a palavra, que também ensinavam a palavra, exortaram os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram. Aqueles irmãos que recebem aquelas cartas se alegram pelo cuidado da igreja de Jerusalém, pelo cuidado dos apóstolos, se alegraram pelo cuidado que eles tiveram no ensinamento da palavra, no ensinamento da verdadeira palavra de Cristo Jesus. Então, Judas e Silas começam a exortar e ensinar. E tendo se demorado ali alguns tempos, partiram com as bênçãos dos irmãos, a fim de reformar os que haviam enviado.
Então eles ficaram ali durante algum tempo, começaram a ensinar, a instruir, e ficaram ali durante algum tempo, mas chegou a hora deles retornarem, voltarem da onde foram enviados. Mas o versículo número 34 do versículo vai nos dizer: mas Silas achou melhor permanecer ali. Silas decidiu ficar com Paulo e Barnabé. Silas decidiu ficar ali trabalhando, continuar ali trabalhando. Ele sentiu que era a vontade do Senhor, ele continuar ali naquele trabalho. E Paulo e Barnabé demoraram-se durante algum tempo em Antioquia, ensinando e pregando a palavra do Senhor, juntamente com muitos outros irmãos. E eles continuaram ensinando e instruindo a palavra do Senhor. Vimos nesse texto o Concílio de Jerusalém, que ele nos mostra: a Igreja de Cristo não é guiada por tradição humana, mas pela graça de Deus. A salvação não vem por ritos, regras ou obras, mas unicamente pela fé em Cristo Jesus. A unidade da igreja não depende de todos seres iguais, mas de todos estarem firmados no mesmo Evangelho. Quando a graça é vivida, o resultado é alegria, encorajamento e edificação. O legalismo coloca barreiras, mas a graça abre as portas. O legalismo gera divisão, mas a graça gera unidade. O legalismo pesa, mas a graça liberta. Não coloque sobre a sua vida e sobre a vida dos seus irmãos além daquilo que já foi colocado: Cristo Jesus. Ele é o alicerce da igreja, o alicerce da minha e da sua vida. Só há salvação em Cristo Jesus. E que possamos viver para a honra e glória daquele que nos chamou e morreu e ressuscitou e nos prometeu que voltará para nos buscar. Amém. Poderoso Deus,